Quais os documentos necessários para você solicitar o novo arraigo para se regularizar na Espanha? Você que está irregular na Espanha e quer se regularizar, vou te informar agora quais são os documentos que você precisa aportar. Os sites da estrangeiria ainda não foram atualizados, mas o sistema Mercúrio, sim, onde você pode fazer a tramitação com o certificado digital. E lá eles colocarão a lista de documentos necessários para você poder fazer a sua solicitação de arraigo. E eu vou falar quais são esses documentos. Primeiro, passaporte em vigor, que tenha validade aí por no mínimo uns 4 meses. Não pode ser um passaporte vencido, tá? Você vai precisar tirar foto aí de todas as páginas. No caso, foto não. Escanear todas as páginas aí do seu passaporte ou título de viagem. A outra coisa, justificar a taxa, o pagamento da taxa. O problema é que no dia de hoje, 20 de maio, eles tiraram do ar a opção de pagar a taxa aí para o arraigo. E o que acontece? É que você vai ter que esperar eles publicarem a nova taxa, mas você, mesmo assim, sem pagar a taxa, você pode sim dar entrada no seu arraigo, e assim que eles publicarem a nova taxa, você paga e teria 10 dias para aportar ali o comprovante de pagamento da taxa. Você teria que apresentar o certificado de antecedentes penais. Em que caso? Se você vive há mais de 5 anos na Espanha, você não precisaria comprovar o certificado de antecedentes penais de outros países, mas sim comprovar que vive há mais de 5 anos aqui. Outro caso também que você não precisaria comprovar o certificado é caso você já tenha tramitado algum tipo de visto ou de autorização na estrangeiria e já aportou esse documento nos últimos 5 anos. Então, se você já aportou o antecedente penal do seu país de origem nos últimos 5 anos, por alguma tramitação da estrangeiria, você não precisaria aportar novamente. Mas caso você tenha saído do país, vivido em outro país, e, por acaso, você não tem mais de 5 anos vivendo em Espanha, sim, você vai precisar dos antecedentes penais do seu país com a apostila de Haia. E se estiver em outro idioma, que não seja o espanhol, você vai precisar também com a tradução juramentada. Em caso do arraigo sociolaboral, você precisa comprovar aí o contrato com a empresa que vai te contratar e os documentos pertinentes que diz ali nas regras que a empresa teria que aportar para comprovar que pode te contratar. Esse contrato precisa estar assinado, firmado entre a pessoa que vai te contratar e você. E precisa cumprir com as regras de que diz ali a respeito do arraigo sociolaboral, em quantidade de hora, em valor de salário mínimo exigido pelas regras, para que possa ser válido. Se você não tem um familiar residente de primeiro grau que possa comprovar renda por você, você teria que fazer o informe de esforço de integração, isso na sua comunidade autônoma, e teria que aportar esse documento também, em caso você vai fazer aí o arraigo. O informe de esforço de integração seria basicamente aí para o arraigo social sem o familiar residente ou para o arraigo socioformativo. No caso do arraigo sociolaboral, não precisaria desse informe. E nem se você estiver aí fazendo o arraigo, no caso que você tenha um familiar residente e que comprova a renda por você, também não precisaria fazer o informe de esforço de integração. É preciso observar que nas novas regras que está constando aqui através da plataforma Mercúrio, eles mudaram o nome para Informe de Integração Social. Então, precisa verificar na sua comunidade aonde vai ser feito esse informe de integração social. Se vai continuar sendo feito através da trabalhadora social ou se vai ser feito ali no mesmo lugar onde faz o informe de esforço de integração, que seria para a renovação de documento quando você não cumpre com um dos requisitos. Prova de permanência na Espanha. Você vai precisar provar aí tanto a questão do empadronamento como documentos de que você estava na Espanha nos últimos 2 anos, com exceção do novo arraigo familiar. O novo arraigo familiar não precisa provar permanência na Espanha, somente os outros arraigos, que é o de segunda oportunidade, o arraigo social, arraigo sociolaboral e o arraigo socioformativo. No caso do arraigo social, você precisa comprovar meios econômicos. Ou meio econômico próprio, e esses meios de comprovação precisam estar na Espanha, ou de um familiar seu, que poderia ser aí um contrato de trabalho, dinheiro em conta, ou extrato bancário que comprove que você teve ingressos mensais no valor mínimo de 600 euros por pessoa. Então, no caso, se é um familiar seu que vai comprovar, ele vai precisar comprovar o dele e o seu. Então, que ele tem 1.200 euros
por mês de ingresso. 600 dele, 600 seu. No caso, se você vai comprovar sozinho e vai fazer o informe de integração social, você vai precisar comprovar que você tem renda de no mínimo 600 euros mensais. Não sei se você traz esse dinheiro do exterior, mas precisa comprovar de uma conta que seja da Espanha ou de que esse valor esteja na Espanha. Documentação de vínculo familiar. Então, se no seu caso é o arraigo social, no qual você tem um familiar direto que já é residente e que trabalha na Espanha ou que tem dinheiro em conta na Espanha, então você vai precisar comprovar aí o vínculo desse familiar. Por exemplo, se é seu pai, sua mãe, seu esposo, sua pareja de ético ou um dos seus filhos. Então, ele precisa ser residente, precisa comprovar que tem renda na Espanha, que comprove aí no mínimo 600 euros para você e 600 euros para ele mensais, ou que ele tenha aí esse dinheiro em conta. Lembrando que esse dinheiro precisa estar na Espanha e não no exterior. Caso você venha optar pelo arraigo socioformativo, você precisa aportar a matrícula e o pagamento da taxa aí da matrícula, onde você vai estudar, onde você está estudando, e caso você não tenha aí uma matrícula, aportar aí um compromisso, um documento no qual você diz que vai estudar em a escola tal, curso tal, que vai começar no período tal. Se eu não me engano, o curso precisa começar dentro de no máximo 3 meses após a aprovação do seu arraigo. Então, você precisa se planejar para solicitar o arraigo socioformativo, em caso seja essa a opção que você queira, para que seja uma data próxima do período em que vai começar as aulas ali daquele local, ou data próxima do período em que você vai poder se matricular naquela formação. Caso a sua condição de arraigo seja por condição de vítima de violência, de gênero, de violência sexual, de trata de seres humanos, você vai precisar comprovar um documento que acredite essa condição. Se você acha relevante aportar mais algum documento, também vai ter essa opção de outros documentos. Então você anota tudo aí que eu falei no vídeo dos documentos que você precisa aportar para cada tipo de arraigo. No qual eu falei o arraigo específico é para aquele arraigo e não para outros. No qual eu não falei, serve o mesmo documento para todos os demais. Infelizmente, o site da estrangeiria ainda não foi atualizado e com isso fica difícil consultar quais são esses documentos. Mas como o site do Mercúrio foi atualizado, estou informando direto do site do Mercúrio. O site do Mercúrio é onde você consegue fazer tramitação 100% online, sem precisar ir na estrangeiria através de um certificado digital. Como solicitar esse certificado digital? Tem em alguns vídeos aí de outras redes sociais de redes sociais de vídeo, tá? Você pode solicitar o certificado digital somente em caso de que você já tenha tido um NIE. Então, para as pessoas aí que fizeram, por exemplo, pode optar aí pelo arraigo de segunda oportunidade, no caso, essa pessoa já teve um NIE e possivelmente talvez já tenha um certificado digital e poderia aportar tudo isso online. Ou para uma pessoa que já teve um NIE no passado, seja como estudante, seja como outro tipo, e perdeu, também poderia ter esse certificado digital e tramitar tudo 100% online. As demais pessoas terão que programar uma cita lá na estrangeiria e aportar toda a documentação presencialmente. Como também ainda não temos informação sobre o informe de integração social, onde será feito, fica complicado as pessoas aí que não têm um vínculo familiar entrar com o trâmite agora. Então, busque aí na sua comunidade autônoma onde deve ser feito o informe de integração social, se vai continuar sendo feito ali com a trabalhadora social e quais são os requisitos, porque os requisitos mudaram. Devemos lembrar que o novo informe de integração social vai exigir que você faça um curso de cidadania, de regras, tanto da questão da comunidade autônoma quanto da questão de toda a Espanha. Então procure também fazer esse curso de informe de esforço de integração ou de informe de integração social para que você possa ter o informe de integração social. Se você achou esse conteúdo útil, não esqueça de me seguir, porque eu vou trazer mais conteúdos para você. E comenta aqui qual desses arraigos você vai solicitar. E também não esqueça de compartilhar para aquele seu amigo que precisa se regularizar. E me seguir em todas as minhas redes sociais. Espanha 360.